Os orelhudo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, esporte comedy na veia, rapaz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo, amém, diga-se de passagem. Começando aqui a edição do Sport Comedy aí pra vocês, aí dia 23 de maio de 2024. Tá acabando o ano praticamente, hein? Estamos chegando no meio do ano aí, diga-se de passagem. Vamos falar do Corinthians, que ontem ganhou 2-1 do América Mineiro. Toca o hino do Corinthians, Cascão. Diga-se de passagem, que vitória do Corinthians. Ser corintiano é sofrimento. É isso aí, irmão. Diga-se de passagem. Apesar do Corinthians não ter jogado aquele futebol que nós esperamos, nós ganhou, diga-se de passagem. O Corinthians realmente só teve um susto, que foi o golaço do jogador do América de Natal. Só isso. Mas no mais, o Corinthians até que conseguiu realmente resolver o jogo. Não fez aquele jogo primoroso, aquele jogo para encantar, mas conseguiu fazer o resultado. Diga-se de passagem, que bola do Breno Bidon, hein? O que joga o Breno Bidon? Joga demais, diga-se de passagem. Vocês não podem vender esse jogador a preço de banana, diga-se de passagem. O Breno Bidon, o Wesley, não pode vender, hein? São jogadores que vão dar muito futuro, muita alegria para o Corinthians. E são bons jogadores. E com relação ao jogo, o Corinthians fazendo um grande jogo, realmente se esperava que o Corinthians fizesse, não fez, mas fez o resultado que é interessante, 2-1, sofrido, não pode sofrer desse jeito, contra uma equipe da quarta divisão, com todo o respeito à América de Natal, mas era para o Corinthians fazer uns 4, 5, se tivesse esse âmbito, essa vontade, esse tesão de golear. Agora o golaço do cara do América de Natal foi bonito, diga-se de passagem. Como é que vocês, ô Ranieri, ô Berbidon, vocês deixam o cara bater, diga-se de passagem, irmão. Vocês têm que entrar ali um para cobrir, diga-se de passagem. Não pode deixar o cara bater. É brincadeira umas coisas dessa. Mas no mais, o Corinthians controlou o jogo. Não tomou nenhum susto, para dizer. Controlou e conseguiu o resultado. Graças ao artilheiro Kaká, o zagueiro artilheiro, que para mim tem que ser comprado pelo Corinthians. Baita do jogador, hein? E fazendo o gol, diga-se de passagem, o Yuri Alberto fez outro. Aí o Corinthians consegue um resultado, avança para as oitavas. E para mim tem que ter calma. O Corinthians pode chegar, mas com muita calma nessa hora. Devagarzinho, pezinho no chão. É isso que é importante. Com relação à equipe do América de Natal, uma equipe que realmente lutou, mas não conseguiu. Taticamente muito fraca. O Corinthians poderia ter feito um resultado melhor. Não precisava ter sofrido para classificar. Diga-se de passagem, estava ganhando de 1-0. Levou o empate. E se o América de Natal faz mais um gol, o América leva para os pênaltis. Então assim, o Corinthians tem que tomar esse cuidado taticamente. Seu Félix Torres e seu Kaká, apesar de estar fazendo gol, Kaká, tem que realmente fechar os lados. Ô Fagner, não pode dar espaço, irmão. O Hugo, você precisa marcar. Não pode tomar a bola nas costas, diga-se de passagem. Que toda vez sai gol pelas suas costas. Mas o Corinthians está classificado, o Corinthians avança e agora é esperar o adversário das oitavas de final da Copa do Brasil, graças a Deus. E vamos falar do Yuri Alberto, que fez mais uma vez o gol. Importante priorizar, dizer que esse jogador é esforçado, não é craque, mas tem feito os gols e se dedica. Isso é importante. Ele corre o jogo todo, ele se doa, isso é importante e exemplo para muitos. Agora o Breno Bidon, irmão, para mim foi o craque do jogo. Não tem o que falar do Breno Bidon. Esse cara joga demais. E para mim não sai mais do time titular do Corinthians. Que assistência pro gol do Roberto. Que assistência. E aí você vê a vontade do Ranieri de roubar uma bola para passar a bola pro Kaká. E o Kaká como um centroavante, como o Luizão, como o Ronaldo Fenômeno. Fez um golaço. Você não é zagueiro, você devia ser centroavante, irmão. Que golaço, diga-se de passagem. E aí o Corinthians consegue avançar. Apesar de ter tomado um gol bobo, o Corinthians está na próxima fase. Conversar agora com o grande Casagrande. Tudo certo, Casagrande? Tá confiante no Corinthians? O que você achou do Corinthians, Casagrande? Boa noite, Neto. Eu acho que o Corinthians
não fez um grande jogo, primoroso. Apesar do primeiro tempo ter atacado a equipe do América de Natal, faltou um pouco mais de vontade de querer ganhar o jogo. E precisa ter essa vontade, como teve contra o Fluminense e como teve contra o Argentino Júnior, para não sofrer no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Então, assim, o Corinthians conseguiu o resultado, mas não pode sofrer para vencer um adversário de quarta divisão. Com todo o respeito ao América de Natal, o Corinthians tem que entrado para golear o jogo, para fazer gols e não realmente sentar em cima do adversário. Então, que sirva de lição para os próximos jogos, tanto da Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. O Corinthians precisa ficar esperto. O brasileiro não perdoa. O Santos é o maior exemplo disso. O time do Santos realmente fez um campeonato brasileiro o ano passado horrível e realmente pagou o preço. E o Corinthians tem que tomar cuidado, principalmente porque o Campeonato Brasileiro cai. E cai sim. Time grande hoje não vai pensar que não cai, porque cai. Então o Corinthians tem que entender, tem que jogar melhor, que tem que agredir mais o adversário, que tem que marcar mais. Apesar do trabalho do Antônio Oliveira, até esse momento está excelente. Tem conseguido os resultados, então não tenho o que dizer. Pelo aquilo que ele tem, pelo elenco que ele tem, eu acho que para começo de temporada é sensacional. Então tem paciência e, como você disse, o Breno Bidon é um jogador sensacional, jogador que vai dar muitas alegrias para o Corinthians. Outro jogador que eu chamo a atenção é o Wesley, jogador de velocidade, parte para cima, dribla, é um jogador que tem tudo realmente para dar muita alegria. E eu gostaria que eles ficassem mais tempo no Corinthians e não fossem embora. Com certeza, Casagrande, os dois não podem ir embora, diga-se de passar, porque se for embora, meu irmão, o Corinthians perde muito. Nós já não temos. Agora, se perder o Wesley e o Bernidão, aí nós está na bala, diga-se de passar. Ô Casagrande, o que você acha do Yuri Alberto, que mais uma vez fez gol? Joga água benta nele, diga-se de passar, para tirar todo o mal que está no Corinthians, em relação a Vaidebete, a tudo aí que esse pessoal da Renovação e Transparência está jogando. Joga água benta neles, joga água benta no Andrés, no Duílio, para que eles se tornem as pessoas melhor, diga-se de passar, para que se arrependa. Vocês não vão levar nada dessa vida, irmão. Vocês acabaram do Corinthians, vocês acabaram com o Corinthians, vocês não são corintianos, irmão. Ô Duílio, eu te defendi tanto pra você fazer isso com o Corinthians, irmão. É possível vocês acabar com o Corinthians. Vocês não têm vergonha de fazer isso? Pelo amor de Deus, o Corinthians está nessa situação por culpa sua, André Sanches. Por culpa sua, Duílio. Por culpa sua, Alessandro. Vocês acabaram com o Corinthians. Diga-se de passagem, mas o Corinthians é maior do que vocês. O Corinthians vai se reerguer. E eu tenho certeza que se eu for presidente do Corinthians, vocês não vão pisar mais no Corinthians, porque a obrigação dos sócios não é ir atrás de Augusto Melo, é ir atrás de vocês. Vocês deixaram o que o Augusto Melo está colhendo, o que o Augusto Melo está plantando, o que ele está vendo aí agora é culpa de vocês. Vocês são os culpados disso tudo, mas o Corinthians é o Corinthians, e nós temos a fiel torcida, a maior torcida do mundo, e o Corinthians jamais vai acabar. O Corinthians é muito grande, então vocês vão ver o Corinthians se reerguer. O Augusto Melo vai conseguir levantar esse Corinthians. E vocês realmente podem aguardar que o que é de vocês vai chegar. E o Corinthians é maior, diga-se de passagem. Ô Casagrande, vou falar do Yuri Alberto. O que você pensa do Yuri Alberto? Joga demais esse jogador, irmão? É, jogador que realmente tem crescido, né, Neto? Um jogador importante, foi muito criticado, ele é esforçado, ele não é aquele craque que todo mundo espera dele, que faça jogadas diferentes, mas é um jogador que dá a vida em campo. É como o Romero, é um jogador que tem que ser valorizado. O Corinthians perdeu o Cássio, mas realmente tem outros jogadores que podem fazer a diferença. O Carlos Miguel, que agora está começando, tem um futuro enorme pela frente. Então o Carlos Miguel é um goleiro que está começando a vida dele no Corinthians. Apesar da saída do Cássio, ele tem tudo para ser ídolo no Corinthians como o Dida foi. É um goleiro que falhou no jogo contra a equipe do Flamengo, falhou também contra a Ponte Preta, mas realmente o Cássio falhou muitos jogos, mas o Carlos Miguel, como falhou, ninguém falou nada, mas realmente ele tem tudo para dar certo no Corinthians e conseguir se reerguer, porque já fez grandes defesas e é um grande goleiro, apesar de ser jovem, tem um futuro muito grande e eu acredito que vai estar até na seleção brasileira. Com relação ao Yuri Alberto, jogador que se dedica, isso é importante, tem que ser valorizado,
principalmente aquilo que ele vem fazendo, e ele pode fazer muito e pode ajudar o Corinthians. O Corinthians precisa de jogadores, Neto, que resolvam. É isso que falta. Às vezes o Augusto Melo, por exemplo, o Gabigol, foi visto com a camisa do Corinthians. Deveria ele ir lá e fazer uma oferta e trazer o Gabigol para que ele vista a camisa. Sem ele fazer e colocando nomes do Gabigol. Gabriel já vendeu muita camisa. Imagina o Gabriel Barbosa jogando no Corinthians, o tanto de camisa que venderia. Então está faltando o Augusto Melo pensar que o Gabigol não joga mais com a camisa do Flamengo. Então ele deveria, minha opinião, fazer uma proposta para que o Gabigol venha para o Corinthians. Tem tudo para dar certo. O Gabigol tem a cara do Corinthians. Eu também já disse isso. Diga-se de passar, o Gabigol, um grande jogador. Para mim, no Corinthians, ele está certo se ele quiser vir para o Corinthians. Aí você, Augusto Melo, tem que ir atrás dele e fazer uma proposta para ele. O Gabigol no Corinthians ele faz 20 gols numa temporada. Ele termina como artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, eu vou falar uma coisa para vocês. Não se paga a dívida sem ganhar campeonato, irmão. Augusto Melo, não se paga a dívida sem ganhar campeonato. E para ganhar campeonato precisa investir, irmão. Então essa é a dica. E agora, para terminar, Casagrande, você acha que o Corinthians briga pela Copa do Brasil? Eu acho que dá para brigar devagar, mas tem que contratar. O Corinthians precisa de peças de reposição. Com o que tem, o Antônio Oliveira não é mágico. Então realmente fica difícil dele fazer muita coisa com o que tem. Mas o Corinthians tem que ir devagarzinho. Se for devagar e se chegar a contratações, jogadores que resolvam, o Corinthians pode brigar sim. Eu acredito no Corinthians. O Corinthians tem camisa. Diga-se de passagem, o Corinthians tem camisa, mas precisa contratar, irmão. Diga-se de passagem, se não contratar, meu irmão, a mula não consegue ir para frente. Diga-se de passagem, o jacaré não bebe água e a onça não consegue realmente assustar. Porque o Corinthians é o Corinthians. E vocês, deixa o like, se inscreve e tamo junto, gente. Vamos que vamos.